Fala pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria, né? Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós trouxemos aqui a tia Carla, né? Mais conhecida aqui da Paróquia Santo Antônio, né? E eu queria desejar as boas-vindas, né? Seja bem-vindo a esse podcast, seja bem-vindo, né? A mais uma partilha, né? Desse santo, dessa obra, desse projeto, né? De Deus, né? Seja bem-vindo. Não estou nervosa não, tá, gente? E é uma alegria imensa estar aqui, né? Por vários podcasts, né? Que a gente já gravou, assim, tudo, né? E o tanto que Deus tem falado, Gerardo, aos nossos corações, o tanto que eu tenho aprendido com vários santos, né? Que foram partilhados, que eu partilhei aqui mesmo, né? Que traz mesmo aquele elo, né, com a nossa história. Sim. Né? E é bem interessante quando nós trazemos, né, para esse podcast a vida dos santos, a vida de cada pessoa que viveu e que vive a palavra de Deus. Né? Eu creio assim que tem santos que só Deus sabe o nome. Tem santos que só Deus sabe o nome. E tem santos no nosso meio. Exatamente, tem santos. Prova que a santidade ela é possível. Né? Eu acho que nessa temporada algo que fica latente, algo que fica claro aos nossos olhos é que a santidade ela é possível. Sim. A santidade ela é possível, como Carlos da Corte, como São Paulo, como Santo Agostinho, da qual eu mesmo partilhei. E nada é impossível aos olhos de Deus. Sim. Somente a nossa disponibilidade né? e dar acesso ao Espírito Santo. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre Teresa d'Ávila, que não tem muito tempo que nós somos amigas. Eu já digo que ela é minha amiga, porque já fala assim, tá, colega? Teresa d'Ávila é minha amiga e não tem muito tempo que que eu tenho esse contato com ela. Teresa d'Ávila eu a conheci, me perguntaram no início, né? Como você escolheu, na verdade, Teresa me escolheu para me conhecer mais a vida dela. Porque foi por acaso que eu a conheci. Eu tenho o costume de todos os dias de manhã, tomando café, assistir a homilia diária pelo celular, né? E aí, não sei, tem muita gente que deve ter esse também costume assim, de que eu conheço alguns, né? Participa dessas homilias diárias de 3 até 4 padres. São 4 homilias diferentes, mas uma complementa a outra. Mas num determinado dia, não me lembro direito, mas foi ano passado isso. Numa dessas homilias, o próprio YouTube me sugeriu, porque como acontece, né, de sugerir vídeos, sim, ele me sugeriu um vídeo do padre Paulo Ricardo, que eu estava assistindo a homilia dele, e em seguida vinha aquelas sequências. E aí estava falando sobre Teresa, e na verdade era sobre Castelo Interior, As Moradas, né? Ah, sim. Que é o livro que ela escreveu, exatamente. Sim. Aí, nessa brincadeira, eu fui lá, cliquei e comecei a escutar o padre Paulo Ricardo falando de Teresa. Foi falando, e aquilo foi aquecendo meu coração. E eu falei, meu Deus, que mulher extraordinária, que mulher incrível. E aí aí ele indicava os livros, porque ela tem um livro que ela escreveu, que é autobiográfico, eu até trouxe aqui, que é esse livro da vida. Ela mesma que conta a história dela, as experiências dela com Jesus e como ela chegou até ter intimidades extremas com o Senhor, né, em oração. E também ela escreveu Caminho de Perfeição, que eu estou lendo ainda, e Castelo Interior. E tem outro livro que ela conta dela fundando os mosteiros, né? Os conventos. O mosteiro foi São João da Cruz. Mas, assim, quando eu comecei a escutar a história de Teresa, e aí quando eu adquiri o livro, que eu comecei a ler, eu fiquei encantada com essa mulher. Porque Santa Teresa, ela sempre... ela é filha de pais que eram judeus e que se converteram ao cristianismo. E os pais sempre tinham... Ela conta no livro que o pai dela tinha uma biblioteca enorme, então ela sempre foi muito... Lia muito, a família e tudo mais. E assim, ela tinha uma vida já cristã, né? Com a família cristã, vivia tudo tranquilo. Estudo, isso, né? Exatamente. Não era uma pessoa que não sabia de nada assim, a respeito disso. Né? Isso. E aí, assim, eu vou falar muito resumidamente, porque, galera, eu digo pra vocês, vão lá ver os vídeos do padre Paulo Ricardo.
Ou então, minha gente, ó, vão lá e compram o livro e leiam. Vale a pena você conhecer a história dessa mulher. Mas, assim, ela é do século XVI, 1515, ela nasceu dia 28 de março. E ela, assim, ela entrou no convento muito cedo e viveu muito tempo no convento. Mas ela vivia, a primeira conversão dela, que tem a primeira, o Padre Paulo fala, a primeira conversão dela, a segunda conversão dela, que foi na casa dos 40 anos. Daí eu me identifiquei com ela. Por quê? Porque Teresa, ela vivia até 20 anos, ela fala aqui. No 7º ao 9º capítulo desse livro, ela é da conversão dela, né? E ela fala que 20 anos ela viveu como religiosa, e o convento dela era engraçado, porque era aberto, as pessoas poderiam chegar lá e conversar. Eu quero conversar com uma freira. Chegava lá e batia papo altas horas e tal. Mas às vezes não era um papo que era aleatório, era vários tipos de conversas, né? E aí, nesse período, ela ficava nisso, né? E ela diz que as práticas de oração dela, ela não conseguia rezar e fazer as orações dela como ela, depois da segunda conversão, ela começou a fazer. Ela só conseguia fazer as orações com um livrinho. Ela tinha, agora tem um momento que as freiras todas vão para o coro, vão fazer suas orações. Ela lia o livro e tudo. Aquilo era leitura para ela, que ela tinha que fazer. Ela cumpria as obrigações dela e tudo. E ela fazia lá. Então, para quem a via, dizia que ela era uma mulher santa. Mas ela sempre dizia dentro dela, ela dizia assim, eu sei quem eu sou, eu não sou santa. Eu não sou isso que essas pessoas estão dizendo que eu sou. Entendendo? E aí era como se ela vestisse uma capa de que eu sou cristã. Agora eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer minhas orações, mas aquilo não refletia de modo que ela buscasse a santidade de maneira firme e de verdadeira, tá entendendo? Então, nessa segunda conversão dela, numa conversa que ela estava tendo com uma pessoa que era muito querida dela, ela viu Jesus todo chagado e muito triste. E aquilo mexeu demais com ela. E ela entendeu que aquelas conversas que ela tinha, aquele modo que ela estava vivendo, não estava agradando Jesus, e que Jesus queria ela mais perto, queria ela de maneira muito mais profunda, sabe? Mais íntima, né? Isso. Exatamente. É isso que quando eu leio esse livro eu entendo nesse sentido, sabe? E a partir daí, Teresa começou a ter uma guinada na vida de oração dela e na busca da presença de Deus e de mudança de vida e de santidade. Teresa se incomodava com os pecados veniais. Porque Teresa não teve nenhum pecado assim, nossa, que escândalo, Teresa fez isso. Não, ela era uma cristã, eu digo assim, porque foi aí que eu me identifiquei com ela, porque, cara, eu sempre fui uma pessoa, que eu tô na igreja Secularum, desde 99, quando eu fiz o SCC com meu marido, foi a minha primeira experiência de, assim, dizer, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho que... E não é assim, tá entendendo? E aí eu me vi muito nessa situação de que eu tive um encontro com Deus, eu comecei a buscar a Deus, vivi até um determinado momento na minha vida com Deus, lendo o livrinho, e às vezes aquilo não fazia um efeito tipo nata de leite que tá por cima, sim. Sabe? Tá por cima, eu tô buscando, mas eu sempre sei, digo, eu tô buscando, mas isso aqui não é só isso aqui. Porque Deus sempre me chamava a algo muito mais profundo. Então, por isso que eu me identifiquei muito com Teresa, nesse sentido, sabe? Porque eu me vi a minha história na história dela. Porque é como, eu vou para a igreja, vestia minha camiseta da igreja, pegava o meu texto, a minha Bíblia, sento na missa, participo dos encontros, sirvo, é muito bom estar com a galera, servir e ver o que Deus faz na vida das pessoas, e ali receber de Deus também, porque eu recebia de Deus também, mas o meu comprometimento eu sei que poderia ser mais profundo, mas eu deixava peraí, depois, né? Não. Sei como é que é. Não. Sei como é que é. Né? Então, quando eu comecei a ler a história de Teresa, e bem nesse trecho mesmo, é o que me falei assim, nossa, Teresa, então a gente tem muita coisa em comum, sabe? Porque eu vestia a fachada de cristã. Não que eu não fosse uma má cristã, uma pessoa... Não cometi matar ninguém, nunca fiz nada grave. Mas era superficial. É como eu sei que há um Deus que me ama, que cuida de mim, que cuida da minha família e que faz por muitas pessoas. Mas eu conheço de ouvir falar, não conheço de sentar, igual eu estou sentado com você aqui conversando.
e conhecer e saber de verdade dele, porque ele sabe tudo de mim, né? Eu tenho. E eu quando fui convidada para vir aqui para falar sobre o santo, na mesma hora eu me lembrei de Teresa por conta disso, porque no momento atual que eu estou vivendo a minha vida, a minha fé, Teresa tem sido a minha companhia e me ajudado, me ensinado isso. De que a intimidade com Deus me leva para lugares que eu nunca experimentei. E me faz querer viver uma vida que antes eu sabia que deveria viver mais, assim, mais profundo, mais, sabe? Buscando cada vez mais. E eu deixava para amanhã. Só que eu posso não ter amanhã, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano. E aí eu comecei a pensar, desde o ano passado, numa partilha com uma pessoa no Instagram. A pessoa fez uma pergunta que se estendeu e aquilo me incomodou e aquilo começou a mexer comigo e mexeu tanto de um jeito que hoje eu estou do jeito completamente diferente do que eu estava. Então, assim, agora nesse momento de quaresma que a gente tá, de conversando e tudo, é algo assim, desde o ano passado, cara, eu estou vivendo experiências com Deus extraordinárias, sabe? E eu vejo, assim, que eu não entendia que eu falava assim, eu partilhava com algumas pessoas, os meninos do ministério, falava com o Sindoval e tudo, mas até que uma pessoa chegou e me disse, mas Carla, isso aí é para você. Você, de repente, pode não estar entendendo, achando que é para todo mundo, mas, de repente, isso aí que você está partilhando com a gente é algo que Deus está querendo fazer em você. E eu falei, cara, como você deu uma luzinha? Sim, eu falei, Deus, eu sou lerda demais, Jesus, porque, gente, eu sou devagar nas coisas. Pelo amor de Deus. Eu sou muito devagar nesse trem. Eu falo, Jesus, fala comigo, Deus. Aí Deus tá falando, tá mandando mensagem, tá mandando sinal. E aí eu, Jesus, fala comigo, Senhor, e tal. E eu falo assim, Jesus, agora é o seguinte, a minha conversa com o Senhor é o seguinte, Jesus, manda assim um recado, mas manda com letreiro piscando, porque pode ser que ainda assim eu não entenda. Porque eu sou muito lenta para entender as coisas, mas é algo que é da minha personalidade. Ao mesmo tempo que você me vê muito agitada, muito, porque quando eu vou para as coisas, agora eu tô assim, quando eu vou para as coisas de Deus, eu vou mesmo. Quem não quiser ir, tudo bem. Porque de repente não tem da pessoa. Mas o meu tempo é agora, então eu tô correndo para Deus de um jeito que nunca na minha vida. E isso tudo, e graças a Deus, é a companhia de Teresa, sabe? E tem sido maravilhoso. E tem sido uma experiência extraordinária. Santa Teresa, ela tinha, ela ensina pra gente como a gente buscar ação, né? Como a gente buscar essa intimidade. Eu falo muito, hoje em dia eu estou muito assim, buscando a presença de Deus. Em todo lugar. Se eu passo o momento, é a presença de Deus, sabe? A presença de Deus é algo que me... só de falar eu fico assim, estremece por dentro, o coração, o corpo, tudo. É uma coisa que, gente, é coisa de doido. Pode achar que eu sou doida, mas eu não tô ligando não, sabe? Uma vez a gente estava voltando de missão do Rebanhão de Águas Lindas. E aí teve um momento lá da adoração que foi assim maravilhoso, né? E aí eu fiquei doida, né? Eu não tô nem aí, eu vou lá e, enfim, e vou viver aquilo. Quem não quer viver, tudo bem, minha gente, mas eu vou viver aquilo ali. Porque eu posso não ter amanhã. E aí o Rafael perguntou assim, Carla, como é que é isso assim pra você? Porque a gente percebe quando chega assim uma coisa que parece que mesmo assim, você muda, você tudo. Eu falei assim, e ele falou assim, não tô zoando. Aí você começa a dançar e tudo. Eu falei assim, cara, porque eu não me importo, sabe? Eu muito tempo eu me importei e fiquei pensando, meu Deus, o que vão dizer de mim? Meu Deus, o que vão, né? E aí eu fico assim, Rafael, é porque agora eu decidi, como Teresa sempre fala, né, determinada decisão. A gente tem que ter isso, determinada decisão de querer Deus e querer buscar mais a Deus. Então, assim, desde que eu entendi que essa experiência é minha, quem quiser vir junto, vem. E desde que eu descobri o caminho para chegar nesse lugar que é só meu de Jesus, eu não me importo mais não, sabe? Eu me entrego e eu vivo e eu não me arrependo nunca. Podem achar que é meio assim, exagero, besteira, enfim, não sei, gente, não me interessa, sabe? Eu acho que eu parei agora de ficar preocupada com o que os outros estão pensando e eu tenho, a minha preocupação agora é agradar o coração de Jesus. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, o Tchecar. Você falando aí, vê muitas coisas na minha cabeça, vai falando assim. E quando eu também, né, pesquisei um pouquinho sobre Teresa, fiz meu dever de casa, né? Também pra estar.
E uma coisa que me chamou muita atenção, né, em Santa Teresa d'Ávila, é a simplicidade, né? Sim. Você falava que as pessoas chegavam em Santa Teresa, né, e queriam conversar com ela, e ela era livre acesso, sabe? Era uma pessoa, tipo assim, de livre acesso. Ou seja, uma pessoa totalmente acessível e simples. Assim sabe? que é Jesus, Exatamente. Isso me faz lembrar uma passagem, até separei aqui. Na hora que me deparei com isso, me fez lembrar dessa passagem. E tem muito a ver com a vida e com o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila, né? Lá em Mateus 11, né? Mateus 11, do 25 ao 30, né? Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Aqui você pode ver que somente pessoas simples, que têm o conhecimento da grandeza, do real, né, tudo isso que Santa Teresa, que é revelado em Santa Teresa, né, na vida de Santa Teresa, poderia muito bem ser revelado a vários teólogos, Sim. a vários doutores, mas Deus escolheu Teresa d'Ávila para fala, além de mulher, sou freira e sou mulher, porque naquela época não tinha fala. Não tinha essa liberdade que tem hoje. Então, assim, eu vejo, né, essa simplicidade, muitas das vezes, e pela forma que ela vivia, né, de trabalho e silêncio. Até nisso já me chama muita atenção, sabe? Quem fala demais não faz muita coisa, né? Me traz muito essa questão. Era uma mulher que, tipo assim, que trabalhava, mas trabalhava em silêncio, sabe? Assim como Deus. Às vezes a gente pensa que quando Deus silencia, né, e Deus não está fazendo nada, é aí que Ele está fazendo. Sim. É aí que Ele está fazendo. De querer ver ela Exatamente. E às vezes quando a gente, Deus, será que é a hora? Aí Deus não fala nada. Mas é porque Deus está trabalhando. Assim como Santa Teresa, né? Ela trabalhou na construção de vários mosteiros, né? De tanto masculino, uma mulher. Exatamente. Então assim, eu vejo, né, a simplicidade dela, né, e a abertura que ela tinha para Deus. E ela fala muito que eu estou lendo agora, Caminho de Perfeição. É um livro que ela escreveu para as filhas dela. Porque Sim. As filhas delas viam ela levitando, viam ela tendo intimidade. O Padre Paulo até conta uma história que tem um episódio em que ela estava rezando na cela dela, no quarto dela, e as outras freiras foram olhar pelo buraco que está fechado, ela estava levitando. E aí depois ela fala assim: irmã, ensina a gente como a gente faz para poder também fazer levitar, para a gente também ir aí. Então ela começou a escrever, orientada também pelo diretor espiritual dela, que ela desse essas pequenas instruções para ela. E o Caminho de Perfeição é isso. E ela fala uma coisa, logo nos primeiros capítulos, que é o desapego, para você alcançar, ter boa oração, para você chegar, porque elas queriam rezar como ela, mas ela disse: nem todos vão chegar nisso, mas não quer dizer que a oração não tem intimidade, não tem o poder, exatamente. Né? Ela ser eficaz, e aí ela dá algumas instruções, ela sempre fala de o desapego e a humildade. Ela fala que Jesus, ele se achega muito e rápido da alma que é humilde. E eu falo: meu Deus, me ensina, Jesus. Porque assim, porque é o desejo que a gente tem e a gente quer aprender, então ela tá te direcionando, sabe? Exatamente. E aí eu falo assim: então, meu Deus, eu tenho que melhorar isso na minha vida, eu tenho que melhorar isso aqui, entendeu? Eu tenho que dizer. Aí eu fiquei refletindo, porque ultimamente eu tenho usado das minhas redes sociais, no Instagram, para partilhar as minhas experiências na minha vida cotidiana, porque Deus age no ordinário da nossa vida, porque a gente fica esperando a missa com a bênção do Santíssimo, que vai vir o Padre das Mãos Santas, com os cantores da voz santa, para poder Jesus vir fazer. Jesus age no ordinário, todo dia. E aí eu
com esse tempo que eu estou vivendo agora, eu vi, às vezes as mesmas pessoas que me acompanham no Story, ou e tal, e eu acompanhando outras pessoas, eu fiquei pensando, ver uma noção de que mostrar o cristianismo no ordinário da vida, na minha vida, para essas poucas pessoas que me seguem, que estão sempre no meu Story. Se você parar e olhar, abre o seu Story, tem sempre as mesmas pessoas. Sim. Então, se essas pessoas te acompanham, você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus para elas através da sua vida cotidiana, da sua história, do seu dia a dia. E aí, eu fiquei pensando, mas Jesus, são poucas pessoas, mas aí o Senhor colocava no meu coração, mas faça. E eu comecei a fazer isso, né? De partilhar algumas situações na nossa vida. E eu estava lendo, justamente no capítulo de Caminho de Perfeição, em que ela falava do desapego. E aí eu fiz essa partilha. Tirei até para ser terça-feira, o dia da partilha, né? Eu abro lá de manhã o meu Instagram e falo. É assim, que a última que eu falei foi sobre as missões que a gente teve no Carnaval. E aí eu falei sobre isso, eu fiquei pensando, eu digo, desapego, a gente fala não é só do bem material, é também de pessoas, né? Uhum. São Sim, de pessoas, sim, exatamente. são de lugares e tudo. E eu fiquei pensando, refletindo, meu Deus, eu tenho apego. Então, se para mim poder buscar esse caminho de perfeição, de santidade, eu tenho que ter esse desapego, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. E aí eu joguei enquete lá, muita gente pensa, eu sou apegada. Não, eu sou desapegada, porque às vezes as pessoas fazem aquela coisa de apegado ao material, e na verdade não é só isso, né? E aí, partilhando isso, eu falei, eu sou apegada, assim, à minha família, porque eu até conversando com o filho da pai, eu falei, eu tenho medo de morrer. Mas acho que não é nem da passagem, porque eu tenho medo de ficar só. Aí, mas não, você vai morrer, e tem né? A vida, depois você vai lá passar pelo julgamento e tudo mais, mas tem a outra realidade de céu para você viver, a vida eterna. Mas eu tenho um apego pela minha família. E aí eu falei assim, mas eu não posso ter esse apego pela minha família, porque senão aí. E aí, Jesus, né? Eu tenho que buscar mais estar na presença de Deus e buscar mais estar apegado a Deus do que aos meus, mas isso é bem complicado. Isso é difícil, cara. É difícil você fazer, você parar e pensar nisso. E de abrir mão das pessoas que você ama em favor de Deus, em favor de você buscar alcançar a santidade. Você vai ter que passar por esse caminho aí, cara. A prova disso, é difícil. A prova disso, você pode ver também, é a vida dos sacerdotes. Então. Não que eles, tipo assim, nunca mais vão ver os familiares, não é isso. Mas que eles vão ter que, quem segue esse caminho, que está no caminho de seguimento, eles vão ter que um dia, né, acho que já desde o começo, já vão ter que aprender a desapegar. Exatamente. Você falava nessa questão do isso desapego. É a questão de liberdade. Exatamente, aí por isso que te dá a liberdade de você chegar mais a Deus. Teresa fala. Porque só Deus dela, faz. Exatamente. Ela fala, olha, melhor que vocês, quando ela fala, né, que quando vinha um parente visitar ela ficava triste. Porque ela preferia estar com Jesus do que estar com os parentes, porque ela já estava num grau de desapego tão grande que não fazia diferença para ela algum parente vir visitá-la ou não, porque ela os amava e não tinha em conta, mas a conta maior dela era em Jesus, então ela já estava livre. Por isso que ela falava do desapego e da humildade, para você estar completamente livre para poder viver com Jesus seu amor. Teve uma vez, né, um episódio que aconteceu, né, na minha família, né, a qual eu tive que me desapegar mesmo, né, da minha mãe, do meu pai, porque senão eu não ia conseguir viver ali direito, né? Eu não ia conseguir viver ali direito uma realidade com Deus, né? Quando a gente começa a caminhada, enfim, quando a gente começa a caminhada, vai surgindo vários problemas e tudo, né? Você já deve estar ciente, minha família e tudo, minha mãe e tudo, né? E de certa forma, isso meio que estava meio que me afastando de Deus. Eu estava muito apegado, muito, como é que se diz, muito centralizado, somente no problema ali, somente no problema que eu estava passando. E muitas das vezes eu deixava até mesmo de rezar. Teve um episódio muito interessante que eu passei. Eu estava passando uma dificuldade lá em casa, com minha mãe e tudo, né? E eu
tava com a mente muito atordoada. E aí eu entrei dentro do quarto, né, obedecendo entra no teu quarto, né, e fale com o Senhor. Eu já peguei no quarto e já falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Que se o Senhor não falar, eu vou enlouquecer. Eu entrei dentro do quarto, né, me ajoelhei. Manda o outdoor. Me ajoelhei. Esse aí não foi nem outdoor, não. Véio. Realmente foi Jesus que foi lá. Me ajoelhei e comecei a chorar. Eu não falei nada. Às vezes... Foram as lágrimas. Exatamente. Às vezes a nossa oração só é isso. Só são suas lágrimas. Né? E eu lembro que eu peguei e me ajoelhei ali. E eu senti como se alguém estivesse na minha frente, assim, ó. Estivesse na minha frente. E vinha no meu coração. Eu senti uma presença muito forte, velho. Como se alguém estivesse na minha frente ali, ó. Eu ajoelhado e alguém em pé na minha frente ali. Né? E Jesus falava assim, olha, Eliana, sempre que você sempre que você quiser falar comigo, pode vir aqui falar comigo. E ali eu pude perceber que Deus estava comigo. E desde aquele dia, muitas pessoas foram lá em casa, quando eu estava com minha mãe e tudo, e falavam, olha, Eliana, vocês não estão sozinhos. Quando começava, olha, eu senti uma presença muito forte de Deus aqui. Vocês não estão sozinhos. A vontade de Deus na minha vida, ela prevalece. Né? A santidade ela é possível. Né? Eu creio que santidade é agradar o coração de Deus. Sim. Às vezes eu penso que muitas das vezes santidade é pregada de uma forma meio dura. De vários pregadores, dificulta, assim. Né? Dificulta, sabe? No social, tipo assim, que, meu Deus do céu, você tem que fazer, sabe? E você tem que fazer, você tem que isso. E não, mano. É por eu isso. acho assim, que eu creio assim, né? Que a gente renuncia por amor. A gente busca a Deus por amor. Sim. Você não é obrigado a estar aqui. Eu não sou. Quem fez esse podcast aqui, o Juninho e o Denilson, ninguém é obrigado. A gente faz isso aqui porque um dia Deus nos socorreu. A gente faz isso aqui porque um dia Deus transformou a nossa vida. Você falando nesse sentido aí de que por amor, Teresa fala muito isso, né? Todos os santos, né? Isso, todos os santos. A fala deles. Nenhum fala que por tem, amor, né? É por amor, querido, é por amor. E você falando isso eu me lembro, século isso, gente, século passado mesmo, tá, gente? Dos anos 900, nós estamos em 2000. Então, eu me lembro que Frei Volgran, ele, nesse período, ele era diácono na paróquia, e eu, em Sandoval, coordenava a pastoral do dízimo. E também, em Sandoval, estava começando a coordenar pastoral, a liturgia, né? E aí, eu me lembro que o Frei fez uma reunião com o pessoal das bandas, na época. E aí, antes disso, o Frei Volgran falou assim, minha filha, por que você serve? Aquilo foi assim, chegou com uma voadora nos peitos. Sei como é que é. E eu falei assim, eu digo, uai. Naquela época, minha resposta foi, Frei, eu sirvo em agradecimento por tudo que Deus tem feito na minha vida. Pelo jeito que eu vivia antes, sem saber, eu vivia aleatoriamente como se eu sei que tem um Deus, mas eu não tinha acesso a ele. Hoje eu o conheço de uma maneira mais diferente ainda. Mas assim, eu estou aqui servindo e fazendo o que eu faço em agradecimento por tudo que ele fez por mim. Se ele me perguntasse hoje, eu diria que é porque eu amo. Porque eu amo. Amém. Porque eu amo a Deus e cada vez mais, assim, sabe uma vez um pregador falou assim, peça ao Senhor para saciar a sua fome dele com mais fome. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Senhor, que essa fome que eu tenho de te amar aumente. Me sacia com mais fome, que é para me deixar... Assim. Põe sal na minha língua para eu ter mais sede. Já viu essa, ministra? Não, essa ainda não. Essa aí a gente usa muito, né? Então, assim, põe sal na minha língua para que eu tenha mais sede da tua presença. Eu sirvo por isso. Porque eu amo a Deus. Cara, não tem como não amar essa pessoa, porque ele é uma pessoa. Ele é acessível, ele é fácil. Você pode encontrar ele facilmente. Entra no seu quarto, como você fez, e chama, ele vem. Ele vem mesmo. Cara, a presença de Deus é uma coisa extraordinária. Você é horrível nesse vídeo, mas é pra te falar, gente, pelo amor de Deus, a presença de Deus é uma coisa que você não fica em você, porque não cabe em você todo o amor que ele tem pra te dar. Não cabe. E quando você entende isso,
te desperta isso. Você não é mais a mesma pessoa nunca. E aí você vai conseguir ir embora no seu dia a dia. Você caia, você levanta, você, entendeu? Você acerta em uma, erra duas, mas você continua. Mas continua. E você entende que a pessoa que está convivendo com você na sua casa é Jesus e você tem que amar. E quando você maltrata, você está maltratando Jesus. E você entende que o amor é que tem que mover todas as suas atitudes. Em tudo, na sua vida, é todo o tempo. Aí é a santidade. É amar, gente. É amar. Tem que amar. Ai, meu Deus, não dou conta. Nem sempre a gente vai dar conta nenhuma. Amor não é sentimento. Né? Porque nós somos seres humanos e Deus nos conhece aqui, a nossa humanidade é fraca. E nem por isso eu vou ficar, ai, meu Deus, eu não dou conta, eu sou humana, não vou conseguir. Não vou ser santa. Quando alguém fala, você tinha que ter o meu santo. Eu não sou santa. Eu digo, eu sou separada por Deus para viver uma vida diferente. E quando eu tenho essa consciência e eu faço isso por amor, meu filho, você deixa de ser besta em muita coisa. Porque, gente, a gente é muito bobo, a gente é muito besta, a gente dá atenção para umas coisas que, sinceramente, se você para e pensa e diz, por que eu fui besta desse jeito? Teresa fala muito que da oração, ela fala que teve um período na vida dela em que ela parou de rezar, porque ela teve uma doença que ela foi dada como morta, chegaram a preparar até o funeral dela. Mas o pai dela não deixou enterrar ela nem nada. E aí, milagrosamente, ela começou a se recuperar. E nesse período que ela estava doente, ela disse que parou de rezar. Não rezava mais. E aí, o que acontece? Ela sentia, não, eu não consigo mais, Senhor. Eu fiz isso de errado. Não sou digna nem de falar o seu nome. Não são com essas palavras, quando você entender como era aqui, ela, né? E ela se afastou de Deus e na oração, porque, já que eu não estou buscando, que eu não estou indo... Um exemplo, eu não estou indo na missa, eu não estou fazendo minha oração do Pai Nosso, o que quer que seja, eu não estou sendo legal com alguém da minha família, eu estou fazendo isso assim, eu não estou fazendo isso, estou deixando de fazer isso, eu não vou para missa, não vou não, porque eu não estou com a vida em dia por Deus, não vou. Aí deixou de rezar por isso. Isso é um exemplo da nossa vida, mas foi o que aconteceu com ela. E aí, ela diz no livro dela, não deixe de buscar a Deus na oração, independente do seu pecado. O que você fez de errado? Se deu ruim, colega, busca a Deus. Entendeu? Eu vou pra missa, não vou comungar porque eu não confessei com isso aqui. Meu filho, vai pra se resolver com Deus, busca a Deus. Na oração, e a oração vai te impulsionar a você buscar a confissão, a você buscar a viver uma vida reta. Porque senão a gente fica dando desculpa para não buscar a presença de Deus. Um Deus que está toda hora caminhando com a gente. Ela fala, olha para aquele que te olha. Gente, toda hora. Quando eu vi essa frase no período, olha para aquele que te olha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei extremamente tocada. Eu sou a pessoa que chora toda. Assim... Eu sou a pessoa chorona mesmo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas põem outras prioridades. Acontece muito isso. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho tempo para buscar a Deus. Estava vendo isso uns dias atrás, né? Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Na verdade, a gente tem tempo. A gente tem tempo, é porque a gente põe outras coisas. Ou é um celular que a gente fica mais de hora. Isso. Ontem, acho que até você estava na missa, não sei, né? Ontem na missa da 18, não sei se você estava. Não estava não. A gente foi cantar na missa de Jardim. O Frei Alexandre, ele falava uma coisa sobre gula. Né? E gula, quando a gente fala sobre gula, né? A gente pensa que é mais sobre alimento, mais sobre comida. E gula não é só necessariamente isso. A gula também está no celular, quando você fica 1, 2 horas, 3, 4, a noite toda ali no celular, falando no Zap, falando no Instagram, falando nisso, falando naquilo, e fica naquela gula. E aí você pega um determinado hora do dia, você vai lá e abre a boca e fala, eu não tenho tempo para orar, velho. Sabe? É meio tipo assim,
É meio que olhar pra cara de Deus, tipo assim, e falar, eu não tenho tempo pra rezar. Jesus foi mal, aí não vai dar porque não deu tempo. Exatamente, entendeu? Então assim, por que as pessoas, muitas das vezes, não, como é que se diz, não querem, pelo menos é um pensamento meu, não querem aderir a essa vida de oração? Porque elas não querem largar. Elas não querem renunciar. Porque vida de oração, Tia Carla, exige renúncia também. Exige renúncia. Você vai ter que renunciar à sua preguiça. Você vai ter que renunciar o seu comodismo, as outras coisas do celular. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar várias e várias coisas para estar com Jesus. Olha só, uma coisa que fazia tempo, uma experiência que eu estou tendo ultimamente, fazia um tempo que eu não rezava um simples terço. Eu orava, assim, pedia, mas fazia tempo. Por quê? Né? Porque eu sempre acordava, né? Eu acordava naquela pressa para querer, né, passar o dia e tudo. E eu pude perceber que eu, às vezes, sou muito inquieto. Às vezes, sou muito ansioso por algumas coisas. Né? E às vezes é preciso eu renunciar isso também. Não, vamos segurar aqui. Pega o texto, vamos lá rezar. É disciplina. Exatamente. E quando toda vez que eu pegava o texto para rezar, nessa quaresma eu estou fazendo muito isso. Pegava o texto, me batia uma inquietação. Eu ficava inquieto em lugar cama, me ficava. Eu sentava, velho, levantava e rezava o texto. E rezava, e rezava, e rezava. Teve um determinado momento que eu pegava, e não sei porquê, né, eu me ajoelhei, acho que foi no quinto mistério, foi no final do texto, depois da Salve Rainha, né, eu peguei a cruz, né, me veio a inspiração de me ajoelhar e botar a cruz na minha cabeça. Eu botar a cruz na minha cabeça, e eu do lado comecei a chorar. Não sabia o porquê, não sei, né. Mas eu sei, né, que naquele momento eu tive aquela experiência. Eu sei que quando eu me levantei mais, tipo assim, mais leve, sabe? Mais leve, mais tranquilo. Né? E às vezes isso acontece. O ativismo, né, do dia a dia, sim, às vezes a gente vai... Rouba, né, isso da gente. Rouba essa intimidade, porque é o que eu partilhava com os amigos meus, né? Intimidade com Deus exige tempo, exige renúncia, exige esforço da pessoa. Porque somos nós que temos que se achegar a Deus. Né? Ou seja, um passo que a gente dá para Deus, Deus dá 10 ao nosso favor, ao nosso encontro. Então, se eu não me movimentar, se eu não fizer nada, sabe, vai acontecer justamente isso o que você falou. Vai passar os dias, os tempos, os anos, né? E a gente nunca vai buscar Deus. E aí a pergunta que fica é o quê? O que precisa acontecer para eu buscar Deus? Né? E eu estendo não só mas para todos que estão aí assistindo o podcast. O que precisa acontecer para me buscar Deus? O que precisa acontecer para me estar com Deus? É preciso alguém aleatório no meio da rua falar comigo de Deus? Ou que toda vez no ordinário, né, no todo dia, Deus está ali, velho, me chamando todos os dias. Elian, vem aqui, Elian, vamos conversar, eu estou aqui e tudo. Eu afirmo assim que quando a gente, às vezes vem esse pensamento, quando a gente renuncia algumas coisas para Deus, a gente pensa que a gente está perdendo tempo. E não, mano. A gente está ganhando tempo. A gente está ganhando tempo. Eu afirmo isso com todas as minhas forças. A gente está ganhando tempo. Porque é como ela fala aqui na oração. A quem tem Deus, nada falta. Porque só Deus basta. Só Deus basta. Essa semana eu estava pensando isso. Porque quando a gente se decide por Deus, né? Eu disse, não, agora o negócio vai ser diferente. Eu tenho um comprometimento com Deus que me leva a buscar uma vida diferente. Eu não posso mais viver como vivia antes. Eu não posso mais me permitir, tudo me permitido, mas nem tudo me convém. Tá? Nesse sentido. E eu estava pensando justamente disso. Vale a pena abrir mão de, às vezes, estar com os familiares. Esse carnaval mesmo. A minha sobrinha fez um churrasco na casa dela e chamou a gente. Eu falei, minha filha, não vou poder, porque assim. Não, tia, tudo bem. A minha família, por parte
a minha irmã, que tem a família dela, são todos evangélicos. Então, todos também estão a serviço da igreja, né? Mas nesse dia, teve um dia lá que eles estavam em casa e queriam reunir no mesmo. Não podia, por quê? Porque eu estou em missão a serviço. Tem dia que Jesus, vale a pena, Senhor Deus, Senhor, meu Pai, nesse dia aí fala assim, nós temos que ir para Águas Lindas, nesse agora, graças a Deus. Eu também estava lá. Graças a Deus, nós não precisamos sair de madrugada. Mas teve anos que a gente teve que sair, cara, 5 horas da manhã. Vocês estão entendendo, gente? 5 horas da manhã pra mim é o sono da beleza. Gente, 5 horas da manhã pra mim é martírio de Jesus. Só curtir Jesus. Porque, gente, eu não sou a pessoa da manhã, hein? Eu sou a pessoa de dormir até 9h30. 10 horas não, também já é demais. Mas assim, acordar esse horário pra ir, eu falo, gente, só vou acordar de madrugada se for pra servir. De outra maneira, não acordo, porque não tem porquê, não. Meus filhos, graças a Deus, já cresceram e eu posso dormir até mais tarde. E aí, a gente tá lá, tá servindo, tá doando a vida, tá? Fica sem voz, cansado. E a missão, agora nós estamos virando... Nós estamos virando a missão da Seguro, só tem 40, colega. O caçula lá é o Ariel. Tá entendendo? Nós somos uma banda de hostil, né? Hostil não. E assim, o corpo da gente já não corresponde a muita coisa. E aí, quando a gente tá lá e tudo, né? Deus, será que vale a pena? Será que... E aí eu vou te contar um testemunho que a gente viveu Conte. Que a gente viveu numa tarde de louvor no grupo de oração lá em Santa Maria. Foi antes do rebanhão, né? Eles iam retomar, estavam voltando às atividades, e aí era também... não, era isso mesmo, o aniversário foi outro. E aí, nesse que nós fomos, especificamente, foi uma tarde, uns domingos, não lembro, gente, me embora, tá? Desculpa. E aí, nós fomos, beleza. Foi tudo, só não foi o Ariel, porque o Ariel tinha feito a cirurgia no joelho, né? E aí não foi, mas dos outros 5 fomos. Passamos a tarde, cantamos, conduzindo oração, que grupo de oração, né? Tem e tudo. Depois, antes da Santa Missa, que a gente também ia cantar na missa, foi no domingo. Aí abriu-se para testemunhos, né? Mas o fato foi que na hora teve o grupo de oração, depois teve um recesso, um lanche para todo mundo que estava lá. E depois teve a adoração, que a gente conduziu o momento de adoração. Nesse momento de adoração, foi muito maravilhoso. Porque Jesus é Jesus. Dá licença. E aí, não tinha muitas pessoas. Você vê que Deus age na simplicidade e às vezes a gente se engana com multidão. O negócio da multidão é legal a gente cantar quando tem um montão de gente e tal. Mas quando tem poucas pessoas é muito massa, porque a gente, além de estar bem mais perto de Jesus, também está mais próximo das pessoas, né? E aí o Batata foi conduzindo a oração, e a gente foi rezando, foi cantando, foi conduzindo a oração. E teve um momento em que o Batata sentia muito no meu coração de que o Senhor estava dando consolo e trazendo consolo, e como se Jesus estivesse abraçando a pessoa, e o Senhor está aqui. Ele conduzia lá, não me lembro dessas palavras, era nesse sentido. E aí ele pediu para mim cantar a música Consolo, que é da lição, que fala: eu quero estar na tua presença, permanecer, estar ao teu lado, Jesus. É uma música bem tranquila, né? Sim. Eu fui ministrando a música, fui cantando e tudo. Quando acabou, e aí abriu-se para o testemunho. Aí as pessoas foram testemunhar, que foi muito bom, nananana. E aí veio uma jovem. E nesse momento eu tinha ido ao banheiro, eu estava saindo do banheiro, o pessoal estava aplaudindo e tudo mais. Aí o Batata foi me falar, disse: tia Carla, tu viu o que aquela menina falou? Eu falei: não, porque eu estava voltando do banheiro, eu não escutei. Aí ele disse: olha, ela testemunhou o seguinte: essa jovem, ela era um dia de domingo, ela tinha acordado 6 horas da manhã, tinha ido para o trabalho, passou o dia inteiro. Isso já era quase 6 horas da tarde, quando encerrou. Ela passou o dia inteiro trabalhando, cansada, extremamente exausta e com muitos problemas. E ela disse que ela estava exausta e ela estava indo para casa com a decisão de que ela ia tirar a vida dela.
E quando ela foi passando, ela disse, olha, eu não frequento nenhuma igreja, eu não tenho religião. Eu estava vindo do meu serviço, passei em frente à igreja, escutei uma música e entrei. Quando eu entrei, aí foi que começou a cantar a música. E aí ela disse que sentia como se Deus estivesse abraçando ela de fato. Então, eu encerro aqui, né? Queria dizer assim para quem nos acompanhou até aqui, que assistam os próximos podcasts, que se inscrevam no canal, por favor. Dê o like, né? Dê o like, divulgue esse projeto de evangelização, porque aqui você escutou o meu testemunho da minha história com Tereza, e você conheceu Tereza se você não conhecia, e você vai conhecer outros santos, porque, gente, é muito santo. E, inclusive, pode ter um santo aí do lado de você, na sua casa, entre os seus amigos. Ou você mesmo pode ser um santo. Não diga, não sou santo. Você é, querido. Basta você querer. Basta você querer e você buscar a presença de Deus. Porque quando a gente busca a presença de Deus, a gente não fica e a gente não é mais a mesma pessoa. E não queira ser a mesma pessoa de antes ou não. Queira ser a pessoa que Deus quer que você seja. Deixa Deus te moldar, deixa Deus fazer na sua vida. E deixa assim, seja livre. Não te incomoda com o que vão dizer. Não. Olha somente para aquele que te olha como diz Tereza. E tenha a determinada decisão de seguir a Cristo. Amém? Beijinho para vocês. E encerrando também assim, eu faço das palavras da tia Carla, as minhas também, né? E dando um pequeno spoiler, né, do podcast, né? De um dos podcasts aí, né? Ela fala sobre não se importar, né, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer, né, quando você está ali buscando a Deus, né. É uma frase de Santa Teresinha de Jesus, né. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu creio, né, que esse é o posicionamento de todo cristão, né, de toda pessoa que busca ali a presença de Deus, que busca ser mais de Deus, né. A gente tem que ser aquilo que Deus pensa da gente. A vida dos santos, eu posso falar por mim, eu estou aprendendo muito, né? Agradeço a Deus por estar aqui, né, nesse projeto, e que eu estou aprendendo muito, tem enriquecido muito na minha vida, né? Até mesmo na minha vida de oração, né? Na sede de buscar a Deus, né? E é isso, né? A santidade ela é possível, né? Eu acho que é algo que vai ser firmado muito nesse podcast, que a santidade ela é possível, né? Ela não é impossível, é algo que pode ser alcançado, né? Com a graça de Deus, né? Nas nossas vidas, né? Às vezes a tia Carla falando aqui, a pessoa do seu lado, às vezes você pode estar aí na sua casa falando, esse menino aqui vai ser santo? Vai nada, não duvide da graça de Deus, porque eu já vi muita coisa acontecer, e olha, se eu for falar Deus aqui, é Deus. vai ficar aqui, né, a noite, o dia todo assim. Então assim, creia, porque eu acho que duvidar da santidade, falar que é impossível a santidade, é chamar Deus de mentiroso. Porque Deus, ele fala lá em 1 Pedro assim, sede santo, assim como eu sou santo. Eu acho que Deus nunca iria pedir algo que fosse impossível para o ser humano, né? Então, quando a gente fala, ou a gente até mesmo duvida do nosso pensamento, que é impossível a santidade, é o mesmo que duvidar de Deus, né? Então, eu deixo essa reflexão, né, com vocês, né? E agradeço por estarem aqui, né, nesse podcast. E vai espalhando pra galera aí, Sim, esse podcast. Eu acho favor, que gente. não uma questão de querer, não só de likes, mas nós queremos conversão. Alcançar almas, né? Eu particularmente, eu quero ver a graça de Deus acontecer na vida das pessoas. Né? Eu tenho essa certeza no meu coração, desde quando começou, eu quero ver mesmo a graça de Deus acontecer na vida das pessoas, seja no simples, seja no extraordinário, mas que a graça aconteça na vida das pessoas, nas vidas de você que está assistindo. Bem, Amém? E só para encerrar, leia mais a vida dos santos, porque quanto mais você lê, você conhece, mais você deseja ser santo e não quer, e fica, né, se você fica com medo de ferir o próximo de Jesus. Então, leia a vida dos santos. Aproveita a galera que vai vir aqui,
Pega lá, ó, faz lá, minha biblioteca católica. Leia, porque quanto mais você lê, mais você precisa. Amém.